Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Retalhos de Psicanálise. Hoje eu conto com a presença de Thalita Tavares, autora do livro O Brincar na Clínica Psicanalítica de Crianças com Autismo. Para quem ainda não a conhece, a Thalita é psicóloga, psicanalista e pós-graduada em Psicologia Perinatal e Parental pelo Instituto Gerais. Thalita, seja bem-vinda a esse vídeo do canal. Obrigada, Lucas, pelo convite. Obrigada por estar aqui, né? Poder falar um pouquinho do livro. É um prazer muito grande. Que bom. Thalita, você escreveu um livro muito interessante sobre o atendimento da criança com autismo, principalmente por um viés psicanalítico. Logo na apresentação do livro, você aponta para a importância do trabalho com os pais. Os psicanalistas, de forma geral, que trabalham com crianças com autismo, dão atenção a essa questão? Olha, Lucas, eu acho que isso vem mudando, né? Mas se a gente fala de alguns anos para trás, décadas para trás, era muito comum ter uma concepção de que é a mãe geladeira, né? Então, as crianças eram autistas porque a mãe era muito fria, não expressava as emoções e tal. Isso vem do Léo Kanner, né? Quando ele descreveu o autismo, no primeiro momento ali que ele estava descrevendo, ele trouxe essa questão da frieza emocional das mães, mas ele mesmo reviu isso e com o passar do tempo disse que, na verdade, não era uma questão das mães, eram, de fato, crianças que tinham muita dificuldade de estabelecer uma relação emocional, um vínculo emocional, então não tinha a ver com as mães. E eu acho que os psicanalistas demoraram um pouco para assumir também essa questão, né? Então, trabalhando com as crianças com autismo, você vai vendo que tem muitos pais muito implicados no tratamento, então não dá para dizer, né, que os pais têm essa frieza emocional e por isso que a criança é autista, não tem nada a ver. Então, é um pouco por aí. Interessante, porque a gente está desde o começo falando crianças com autismo, e eu estou falando justamente por causa de uma pontuação que você faz no livro. Você fala, não são crianças autistas, mas crianças com autismo. Qual a importância dessa separação que você faz entre os termos? As palavras têm poderes, né? Então, para mim, assim, quando a gente fala criança autista, você fecha a questão. A criança autista é como se o autismo estivesse junto com a criança, né? Sem muita possibilidade de a criança ser outras coisas que não autista. Quando a gente pode dizer criança com autismo, você pode colocar a criança na frente do autismo, e daí você pode se surpreender com outros aspectos que a criança que possa vir ter um autismo também né, na sua riqueza, na sua infância, na sua subjetividade, na singularidade. Então, poder contar com criança com autismo, acho que traz uma abertura maior no fim das contas, né? Na clínica, eu acho que isso faz muita diferença, de você colocar o autismo atrás da criança, não misturado com ela, né? É muito interessante, porque daí já me remete a uma outra questão que me chamou a atenção no livro, que você, emprestando o termo do Winnicott, de mãe suficientemente boa, diz que essa mãe permite momentos de desilusão. Um pouco disso que você passou agora. Porque somente essa desadaptação gradativa possibilitaria o contato do bebê com a realidade externa. E eu me pergunto, isso ocorre hoje em dia? Os pais da atualidade permitem esses momentos de desilusão dos seus filhos? Olha, Lucas, eu nunca gosto de responder uma coisa bem, assim, genérica, como se só fosse uma regra, né? Mas vamos pegar um viés em que uma criança não consegue receber esse processo aí de momentos gradativos de desilusão. Sei lá, vamos pegar uma criança mimada, né, que, sei lá, tem o que quer a todo momento. Isso é uma questão da nossa sociedade, né, porque os pais, pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, estão trabalhando bastante, né, e isso é uma coisa, né, de poder seguir
desejo da vida profissional e tal, mas às vezes isso cobra um preço alto ali para a sensação de mãe e de pai, né? Não estou falando que deveria trabalhar menos, mas no sentido de achar que não está se dedicando o suficiente para o filho, achar que está devendo tempo de qualidade para o filho. E o que acontece é que, para essa conta fechar, muitas vezes a criança acaba pedindo alguma coisa, um brinquedo, alguma coisa assim, e vai ganhando, e vai ganhando roupa, uma comida gostosa, um pouco sem limite. E isso, nesse processo, assim, né, acho que vai sendo difícil para a criança ir lidando com a frustração. E para a gente é muito fundamental você aprender a lidar com a frustração, porque a vida é frustrante, né? A vida de adulto tem várias frustrações. Então, se você não aprende a lidar com a frustração no tempo de criança, provavelmente vai ser muito difícil a sua vida de adulto, né? E aí, então, eu vou aproveitar esse seu gancho aí da brincadeira para uma marcação que você faz da diferença entre o brincar e o brincar compartilhado. Você disse que o brincar compartilhado é fundamental na clínica de crianças com autismo. Como que você pode explicar um pouco melhor para quem ainda não conhece esse conceito desse brincar compartilhado? O brincar e o brincar compartilhado, que eu falo no livro, vem do Winnicott, né? Isso está muito bem descrito no Objetos e Fenômenos Transicionais. Então, ele vai falar que o bebê passa por o brincar compartilhado seria a última etapa. Antes do brincar compartilhado, tem o brincar, que é o momento da ilusão de onipotência do bebê. O que é isso, né? O bebê, nesse momento que ele ainda não pode lidar com as frustrações da vida, do mundo, ele ainda precisa estar num ambiente muito protegido, ele pode brincar de controlar o mundo, dessa onipotência. E para ele poder brincar de controlar o mundo e essa brincadeira dar certo, tem que ter uma mãe do outro lado que vai ajudando a esse controle de fato acontecer, essa ilusão de controle de fato acontecer. Então, por exemplo, esse é o exemplo que o Winnicott dá com muita frequência na obra dele. O bebê, ele precisa ter a ilusão que ele cria o peito quando ele está com fome. Então, ele está com fome e, de repente, um peito. Ele criou na cabeça dele um peito. Só que a mãe, por outro lado, está ali muito atenta a um sinalzinho de que está na hora de mamar, e aí dá o peito. Mas para o bebê, né, ele criou aquele peito. Então, esse momento da constituição subjetiva da criança, a gente está falando de um brincar, que é um brincar que é como se não existisse outro no mundo. O bebê está sozinho no mundo, não tem diferença eu e outro, né? Ele não percebe alguém. Então, nesse momento, é esse o brincar. Com o passar da constituição subjetiva e da possibilidade dele começar a se relacionar com a realidade externa, ter os momentos de frustração, esperar um pouco mais para a satisfação das necessidades dele, começa a aparecer um brincar compartilhado, que já não é uma adaptação absoluta às necessidades do bebê, que a mãe faz. Eu falo mãe, mas assim, é o adulto cuidador que está nessa função. Não é uma adaptação absoluta, é uma adaptação que pode, assim, ser um pouco mais relapso, não dar o peito na hora que o bebê começa a dar o primeiro sinal. E isso também aparece no brincar compartilhado, no brincar com os objetos mesmo, porque daí o bebê não precisa mais ser tão protegido da percepção de que existe o outro. Ele pode perceber, ele pode se relacionar com uma outra pessoa que não é ele. Começa a ter uma diferenciação entre eu e outro, né? Então, por isso, o brincar compartilhado. Na clínica do autismo, a gente muitas vezes começa num brincar, que é um brincar super adaptado às necessidades daquela criança, então, com as estereotipias, ecolalias, com a restrição que a criança apresenta, e aos poucos, a ideia é que, com o passar da terapia,
a criança possa vir a compartilhar ou brincar. Então, possa perceber a analista, possa ter uma brincadeira que é criada junta, né? Não é uma brincadeira que a analista se adapta totalmente, mas é uma brincadeira criada ali na dupla. Então, é isso que vai sendo essa importância do brincar compartilhado na clínica, né? Bacana. E então vou aproveitar para dar um passo para trás e trazer uma frase que me chamou muita atenção, onde você diz: a ausência da troca de olhares entre a dupla, você está falando aqui mãe e bebê, né? É um dos indicadores de risco para a instauração do autismo. E essa palavra instauração me chamou a atenção e eu queria que você me dissesse o que há de genético, o que há de ambiental, né, na criança com autismo e por que do uso dessa palavra, da escolha dessa palavra instauração. Essa palavra e essa pontuação, né, da ausência do olhar da dupla pode levar à instauração do autismo. É uma coisa que a Lasnik fala. A Lasnik é uma psicanalista brasileira, mas vive há muitos anos já na França, muito importante para o tema da psicanálise com crianças com autismo. E ela foi percebendo, né, na experiência clínica dela, já atendendo crianças com autismo instaurado, que essas crianças, quando bebês, os vídeos caseiros, né, que as famílias costumam fazer, essas crianças, quando bebês, já apresentavam uma ausência de olhar. Então, a mãe ou o pai estava lá loucamente chamando para o contato e a criança, o bebê, na época, não olhava. Então, isso já é um sinal de risco, né, para a instauração do autismo. É um sinal de risco porque não já é o autismo, né? É um sinal de risco porque a gente está falando num tempo de constituição muito primeiro, e as coisas, elas são maleáveis, né? O nosso psiquismo, ele é maleável, ele é permeável aos estímulos externos. Então, não dá para dizer que uma criança nasce autista, né? Ela pode se transformar numa criança com autismo se esses sinais de risco não forem cuidados devidamente. Então, é isso. Espero. Não sei se eu respondi, mas é por aí. Sim, ficou bem claro o olhar da psicanálise, né? Principalmente da Lasnik, sobre essa questão. E aí eu vou voltar, então, para o tema do brincar, que é tão importante. Você usa bastante o Winnicott, né, no seu livro, e você tem uma citação que você diz: é por meio do brincar que a criança pode constituir-se e curar-se simultaneamente. E aí eu fico pensando, quando a gente cresce, né, os adultos que param de brincar, se é que param de brincar, e aí a dúvida é: o que a gente perde quando a gente deixa de brincar enquanto adultos? Bom, a gente continua crescendo e as coisas vão mudando na nossa vida, mas a gente pode não deixar de brincar, se a gente considera o brincar num sentido mais amplo, né? A gente precisa dos momentos de relaxamento, né? Então, precisa de alguma coisa que passe pela arte, ou pelo descanso, ou por um livro, ou por qualquer outra coisa que não seja o trabalho, um pensamento super, né, que envolve vários processos complexos. Nós, adultos, precisamos continuar brincando nesse sentido de ter momentos de relaxamento, né? O Winnicott fala, momentos em que você não é exigido separar a realidade interna de realidade externa. Porque a criança, quando ela está brincando, ela tá lá com a fantasia dela e tá na cabecinha dela e tá colocando para fora, e você vai perguntar para ela: mas por que você tá brincando disso? Você não sabe que não é isso? Aí ela vai falar: claro que eu sei, eu tô brincando, é fantasia, né? Então, mas ela é puxada a ter que dizer: não, eu sei que é fantasia, eu não tô misturando as bolas. A gente precisa desses momentos também de não ter essa separação entre realidade interna e realidade externa. Então, isso pode ser alcançado de outras formas, né? Então, seja
pela arte, por um livro, por um filme, por uma música, tocar um instrumento, por qualquer coisa que te tira da necessidade muito constante que a gente tem de estar o tempo todo prestando atenção no que está acontecendo ao redor e precisando reagir, né, aos estímulos para estar minimamente adaptado. Então, esse momento de estar relaxado, né? Interessante, é uma construção mais ampla sobre o que seria o brincar, né? Principalmente sobre o que ele propiciaria para a pessoa. E aí, então, eu aproveito para trazer a citação do Winnicott que você faz. O analista precisa, muitas vezes, enlouquecer um pouco. E aí ele está falando mais da clínica da criança, pelo menos no contexto do livro. E a minha pergunta na clínica do adulto, você acha que essa citação também caberia? Eu acho que sim, Lucas. Eu acho que tem alguns pacientes, né, que exigem de nós, analistas, uma presença muito sensível para conseguir ver coisas que ele não disse, né? E isso acho que é um assunto bem delicado na clínica, porque acho que precisa ter um super cuidado para você não colocar coisas suas ali, coisas que não têm nada a ver com o paciente, com o que ele está falando e tal. Mas é por isso que eu falo dessa sintonia fina, né, com as emoções, com o que está se passando ali no encontro. Mas isso é muito fácil de acontecer nas questões clínicas que exigem, que são pessoas mais concretas, que têm pouca capacidade de simbolização, ou questões psicossomáticas, ou questões de trauma. Essas coisas que não entram muito numa rede simbólica, né, da pessoa que está ali em análise, muitas vezes a gente precisa entrar com essa loucura, né, de ver coisas que não estavam ali, no sentido de ajudar o paciente a formar uma rede simbólica disso, né? Eu estava falando da compulsão à repetição. Nessas situações de trauma, muitas vezes você precisa oferecer elementos, né? Oferecer ligações, oferecer coisas que talvez o paciente sozinho não conseguisse chegar nelas. E aí, então, quando a gente volta para pegando essa ligação que você fala, que às vezes o analista faz, e voltando para a clínica da criança, você comenta bastante sobre os objetos autísticos no tratamento das crianças com autismo e do objeto tutor. Você poderia explicar brevemente o funcionamento desses dois objetos dentro da sua clínica? Então, o objeto autístico é aquele objeto que a gente nomeia que as crianças com autismo, é o uso que as crianças com autismo fazem dos objetos. Então, é um objeto que vai ser tomado pela criança como extensão do próprio corpo dela, vai ser usado de uma maneira estereotipada, disfuncional, repetitiva, não tem um brincar ali com aquele objeto. E é uma extensão do próprio corpo da criança, porque isso é uma coisa muito clara de ver, né? Você vai tentar tirar um objeto autístico da criança com autismo e é como se você estivesse arrancando um pedaço dela. Então, é isso. O objeto autístico é bem isso. E já o objeto tutor é um conceito do Vitor Guerra, um psicanalista uruguaio, e que eu uso muito no livro, porque me ajudou demais a pensar o brincar na clínica, né, das crianças com autismo. O objeto tutor não é específico da clínica com autismo, ele faz parte de um desenvolvimento normal do bebê, e é uma coisa assim, que todas as mães e pais que cuidam de bebês fazem normalmente, que é assim, você percebe que o bebê prestou atenção em alguma coisa, sei lá, um ursinho que está na estante. O adulto capta esse interesse do bebê, então envolve aquele ursinho numa brincadeira, canta uma musiquinha, faz algum movimento, traz o ursinho
de uma forma lúdica para a interação com a criança. Esse é o objeto tutor. Chama tutor, né? E aí o Vitor Guerra fala tá, vamos voltar para o dicionário e entender o que é esse tutor. E aí ele fala, tutor é aquela vara que você coloca na planta para direcionar o crescimento da planta, não deixar ela se inclinar para os lados e nem cair para a terra de volta. Você coloca aquela estaca e ajuda a planta no seu crescimento. É um pouco essa função que o Vitor Guerra pega do objeto tutor. Interessante, Thalita, porque eu ia justamente te perguntar com relação a esses movimentos repetitivos que você falou. E porque você traz no livro que eles podem ser compreendidos como produções próprias e particulares de cada criança. E aí a minha dúvida essa é uma visão mais exclusiva da psicanálise, ou a gente consegue dialogar com outras áreas de conhecimento a partir dessa perspectiva do movimento repetitivo? Essa visão de poder, a partir do movimento repetitivo, desdobrar outras coisas, é da psicanálise, né? Por exemplo, a teoria comportamental, eu vou falar muito pouco, porque eu não me sinto apropriada para dizer, mas a ideia toda é interromper essa repetição. Então, tirar aquele objeto, fazer a criança fazer outra coisa, ou fazer de um jeito mais funcional. Então, interromper essa repetição, né? A psicanálise, ela tem uma outra vertente, ela vai partir disso para poder trazer a criança para outras coisas, né? Mas a gente sempre parte do interesse da criança, e para cada criança com autismo vai ter uma estereotipia específica, um objeto autístico específico, uma questão específica, né? As crianças com autismo é uma pluralidade gigante, então você nunca vai ver uma criança com autismo igual a outra, é um espectro, né? Até que hoje fala transtorno do espectro autista, porque é uma coisa muito ampla. Então, é isso, assim, acho que a psicanálise tem esse diferencial de partir do que aquela criança apresenta para daí desdobrar outras coisas, né? A partir do interesse daquela criança. Enfim, acho que é isso. E aí, já encerrando nosso papo aqui, né, apesar de muito interessante, você, nas conclusões do livro, faz ali uma conclusão muito bonita do que seria uma função materna do analista. Você pode falar um pouco sobre isso, até para deixar as pessoas com um pouco mais de vontade de irem atrás do seu livro? Então, a função materna do analista não, a gente não pode confundir função materna com mãe, né? Ninguém analista quer ser mãe dos pacientes, não é disso que se trata, mas a mãe em si, ela ocupa, a mãe ou quem ocupa essa função, né, dessa função materna, né? Pode ser um pai, pode ser uma tia, uma avó, enfim. Mas quem está nesse lugar de um cuidador principal ali tem uma função que é constitutiva do bebê, porque o bebê ele é desamparado, né? Ele precisa de um adulto ali o tempo todo até que ele possa ganhar um tantinho a mais de autonomia, mas são anos, né, de dependência de um adulto. E a presença de um adulto ali na constituição subjetiva é fundamental, né? Porque um bebê, ele precisa de alguém, um falante, alguém que está inserido na cultura para ir aprendendo as coisas e se inteirando das coisas e se constituindo enquanto pessoa. Então, nesse sentido, quando eu falo da função materna do analista, que está na clínica de crianças com autismo, é porque essa clínica atende crianças que estão nesse processo de constituição subjetiva que está interrompido ou que está precário. Então, a ideia é que você precisa ocupar esse lugar de função materna no sentido de trazer a criança de volta para a vida, apresentar as coisas, nomear os sentimentos que a criança possa vir a ter e ela não identifica como sendo dela. Isso é função de mãe. Quando a mãe fala, eu acho que você tá bravo, hein? Né? A criança às vezes nem, não tô, tá sim.
né? Acho que é isso, de nomear as emoções, isso é um papel de espelhamento que é constitutivo, né? Daí a criança entende, tá, eu tô brava, porque alguém disse para ela que tá brava. Primeiro alguém tem que falar para ela poder se reconhecer depois essa emoção nela. Então, é nesse sentido que o analista tem esse papel também, né, de constituição subjetiva, de contorno de corpo, de espelhamento das emoções, de transformação das emoções, de nomeação das coisas. Então, né, nesse sentido que a função materna opera ali muito fortemente na clínica com autismo. É muito bonito isso, e no seu livro também fica bem explicado. Para quem se interessou, quem gosta da clínica da criança, quem se interessa por autismo, eu recomendo fortemente o livro da Thalita. É uma leitura muito prazerosa, bem direta e com referências muito boas. Thalita, eu agradeço a sua presença, foi muito bom bater esse papo com você. E peço para quem gostou que siga aqui o canal, que deixe seu like. E muito obrigado, Thalita. Obrigada a você, Lucas. Até. Até.